comigo na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 13 a seguir. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 23. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeie não só neste século, mas também no vindouro. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados, nós ministramos na terça-feira passada e nosso tema de terça-feira passada foi justamente nosso corpo é o santuário de Deus. Nós somos habitação de Deus. Cristo, ele manifesta em nós e através de nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então nós falamos na terça-feira passada e ministramos sobre a vida, na nova vida que o Espírito Santo nos dá, através da sua ação em nós. E eu quero que a igreja vai recapitular comigo um dos textos que nós ministramos na terça-feira passada, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 14, versículo de número 20. João 14 e 20, Jesus, ele quando fala para os seus discípulos, está dizendo, aí, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Justamente, Jesus, ele está falando, ensinando para os seus discípulos, e também nos ensina hoje
através deste texto, um relacionamento muito pessoal que Deus proporcionou para nós, para nossa vida, através da morte expiatória, da ressurreição do Senhor Jesus e através do Espírito Santo em nossa vida, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso só é possível através da fé em Cristo. Quando cremos na sua morte, na sua ressurreição e obedecemos a sua palavra, então nós estabelecemos um relacionamento com Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus fala neste texto, ele diz: naquele dia conhecereis, conhecimento. Você passa a conhecer, entender, você recebe a iluminação, você passa a ter uma convicção de um relacionamento, de uma intimidade com o Senhor. É o que acontece conosco hoje. Isso é possível em nossa vida, porque cremos em Jesus, recebemos como Salvador, e através dele, o Espírito Santo habita em nós, faz morada em nós. Ele nos revela Deus. Nós conhecemos Deus por meio de Jesus. Nós temos uma intimidade com Deus pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ele testifica conosco que nós somos salvos. Ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Ele testifica conosco que nós temos vida eterna, porque nós interagimos com Ele. Ele habita em nós, Ele age em nós, Ele nos dirige. Nós adoramos, nós servimos a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos a Deus através de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso ele disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Cristo, ele tem uma intimidade, uma ligação íntima com Deus. Por isso ele diz: eu e o Pai somos um. Então nós relacionamos com Cristo e conhecemos Deus. Nós oramos a Cristo, identificamos com Deus, porque existe uma comunhão entre o Pai e o Filho. O Filho nos revela o Pai. E aí ele disse: e vós em mim, e eu em vós. Você está em Cristo, e Cristo está em você. Você conhece Cristo, você ouve Cristo, você serve a Cristo, você anda por Cristo, você vive em Cristo. Tudo Cristo fez por você, e hoje você faz tudo por Cristo. Existe uma ligação, uma intimidade, um relacionamento entre você e Cristo. Então ele está dizendo aí nesse texto, meus amados irmãos, desta forma eu quero que a igreja entenda que é nessa interação que nós temos com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós interagimos, nós relacionamos com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E esse relacionamento hoje, ele é vital em nossa vida, justamente pela ação do Espírito Santo em nós. A vida divina, ela flui em nossa vida. Desde quando nós cremos em Cristo, a velha vida morreu. Aquela velha vida deixou de dar ordem, deixou de ditar as regras na nossa vida, porque a velha vida, ela morreu justamente para que a nova vida, ela vive em nós. Quantos aqui têm um novo viver em Cristo? Você sente vida de Deus fluindo na sua vida. A vida do Espírito Santo flui em você. Você, além dessa vida natural que você vive aqui, você também tem vida espiritual. Essa vida que te leva a adorar a Deus, essa vida que te leva a amar a Deus,
esta vida que te leva a sujeitar a Deus, essa vida espiritual que te leva a obedecer a Deus, que gera uma esperança viva dentro de você, que a sua vida não finda aqui, quando ela encerra aqui, ela imediatamente começa na eternidade, porque você já vive a eternidade aqui, através da presença de Cristo na sua vida. Isto é a grande riqueza, é uma riqueza do Evangelho, é o mistério glorioso de Deus, que Ele nos revelou na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero que a igreja entenda que Deus nos colocou dentro do seu propósito. O propósito prioritário de Deus. Primeiro propósito de Deus, eu vou colocar assim para você entender, é nos salvar. Nós somos salvos pela graça, somos salvos por Cristo. Cristo veio a este mundo para nos salvar. Nós somos salvos por Cristo. Quantos são salvos por Jesus? Levante a sua mão e glorifique a Ele. Eu quero que você entenda que Deus, Ele planejou e executou o plano divino da salvação. Individualmente, cada crente aqui é salvo por Jesus. É o propósito de Deus na sua vida, de te salvar. Se você fosse a única pessoa neste mundo, o amor de Deus é tão grande, que Ele mandaria Jesus morrer na cruz para te salvar. Mas Jesus morreu pelo mundo todo. Ele amou o mundo todo e deu seu Filho para salvar o mundo todo. É o propósito prioritário de Deus, é a salvação da sua vida individualmente. Aí eu te pergunto, você é salvo? Você é salvo? A morte de Jesus é suficiente para te salvar? O sangue derramado dele lá na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os seus pecados? Você crê no sangue de Jesus como meio de perdão e purificação dos seus pecados? Você crê na sua morte e ressurreição? Esta fé é chamada na Bíblia a fé salvífica. Você crê na morte e na ressurreição dele e é suficiente para te salvar. Você é salvo por Jesus. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. Agora veja bem, segundo propósito de Deus, nós ministramos na terça-feira passada, e justamente Deus, Ele salvou cada crente individualmente, e pela habitação selou com o seu Espírito, segundo a leitura que nós lemos aí, Efésios 1, capítulo 13 a seguir, Ele nos selou com o seu Espírito. E neste selo do Espírito Santo, tem uma ideia para você entender o que eu quero expressar para você. Deus juntou cada crente individual e fez assim, é um molho que fala? Não é aquele molho de colocar no cachorro quente, não. É um peixe, um punhado, um maço, um maço de cebolinha, junto a cada folha de coentro, é maço. Então vou dizer um maço para você entender. Cada crente individualmente, Deus salvou cada um. Você é salvo individualmente. Você não depende de ninguém para ser salvo, unicamente do sacrifício de Jesus. Mas o que Deus fez? O segundo propósito de Deus, Deus juntou cada crente salvo e fez um maço e selou esse maço com o Espírito Santo e formou a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse corpo tem um cabeça que é chamado Cristo Jesus. Então individualmente nós somos salvos, mas Deus nos uniu e fez um corpo que é a sua igreja. Aí veja bem, todo crente salvo por Jesus, ele precisa estar ligado nesse corpo que é
a igreja. Ele não pode ser crente fora, a parte individualmente. Ele precisa estar ligado no corpo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Deus, eu vou falar uma verdade para vocês, Deus não conhece crente fora do corpo. Deus não conhece crente fora do corpo. Você já viu um braço andar sozinho por aí? Você já viu uma perna andando sozinha na rua por aí? Não. Ela só é membro se estiver ligado no corpo. Isso é uma doutrina bíblica. Quem desliga do corpo é aquele ramo que foi cortado, está vivendo à parte. Ele precisa estar ligado no corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Isso é um sentido espiritual, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Aí veja bem, Deus tem o segundo propósito, é justamente fazer de cada salvo ligado a este corpo que é a igreja. Por causa disso que toda pessoa que realmente se converte de verdade, ele passa pelo batismo e liga-se ao corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu quero que os irmãos entendam. Eu fiz a leitura deste texto e vou ler outros textos, como a igreja, e eu quero ministrar uma palavra, a segunda parte do estudo hoje. E eu quero primeiro ler com a igreja o versículo, voltar a recapitular, o versículo 23 da leitura que nós lemos. Efésios capítulo 1, versículo 23. Paulo, ele diz assim, vamos ler antes, vamos pegar o versículo 21. Vamos pegar o versículo 21. Não, melhor, 20. Volta atrás mais um pouquinho, versículo 20, para entender e ser mais claro a compreensão do raciocínio do que eu vou expor aqui. Quando eu pego o versículo de número 20, Paulo, ele está explicando, e ele está dizendo que manifestou em Cristo, que manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-a à sua direita nos céus. Falando da morte, ressurreição de Cristo. Mas ele está falando ainda de uma outra coisa. Ele está falando do poder maior. O poder de Deus. Que Deus determinou, sustentando Cristo na obra da redenção, sustentando ele na sua morte, trazendo ele de volta da morte, ressuscitando o Espírito Santo de Deus, cuidando disto, Espírito de Deus, ressuscitando, e ele agora sobe e assenta à sua direita. Ele está realizando a obra da redenção. Verso 21. Aí ele diz: acima de todo principado, não existe autoridade, nem no céu e nem na terra, maior do que a autoridade de Jesus. A autoridade maior é do Cristo ressuscitado, aquele que foi à cruz, que morreu e ressuscitou. O colocou acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Ele está acima de tudo e de todos, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no século vindouro. Na eternidade, não existe ninguém maior do que Jesus. 22. Aí veja bem, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Não existe ninguém maior do que Jesus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Você sabe por que quando Jesus atravessou o lago de Genezaré,
E quando ele atravessou o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ele adentrou numa vila chamada Gadara. E ali em Gadara existia um homem endemoniado. No corpo deste homem tinha 6.000 demônios. Você imagina que os demônios não precisam de muito espaço, não. Ele não precisa de muito espaço para ocupar. No corpo de um homem tinha 6.000 demônios. Não é isso? Não é isso? Amarrava esse homem com corrente, ele quebrava as correntes fácil. Ele andava nos montes, urrando, como fosse um animal. Era o terror daquele lugar. As pessoas tinham medo de passar por ali. Mas Jesus atravessou o lago de Genezaré. E quando ele saiu do barco, Jesus entrou naquela vila. E quando ele entrou naquela vila, aquele homem, através dos demônios, ele tomou conhecimento. Jesus está vindo aí. Eu quero te falar que ninguém conhece melhor Jesus do que os demônios. Eles saíram e naquele dia os demônios, melhor dizendo, o chefe daquela legião que tomava conta daquele lugar e dos demônios que estavam no corpo daquele homem, chegou e adorou Jesus. Você sabe por quê? Porque não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe nome maior do que este nome. Você pode levantar sua mão e glorificar este nome. O nome de Jesus é o nome que ele é poder. Se vocês verem, ele adorou o Senhor Jesus e fez a seguinte oração. Um pedido a Jesus. Jesus, não nos manda para o abismo antes da hora. Não nos manda para lá antes da hora. Nós sabemos que vai chegar um dia que nós vamos receber ordem e vamos ser lançados lá. Eles rogaram a Jesus. Não sei por que causa. Jesus não mandou eles para o abismo, mas eles fizeram um pedido. Tinha uma manada de porcos pastando ali perto. Então eles pediram que eles queriam entrar naquelas manadas de porcos. Você imagine, se não foge da memória, se não estou equivocado, 2.000 porcos. Você imagine 2.000 porcos descendo dessa morra baixa aqui, descendo a rua abaixo, 2.000 porcos, atravessando aqui, descendo para essa rua aqui, estrada nova, indo precipitar lá no braço do mar e morrer afogado lá. Imagine a cena: 2.000 porcos passando pela rua fora. Eu? 6.000 demônios entrou naqueles porcos. Mas o que eu quero mostrar aqui é a autoridade de Jesus, é o poder que Jesus tem. Ele está acima de tudo e de todos. Ninguém tem maior poder do que o seu Cristo. Ninguém tem maior poder do que aquele que morreu para te salvar, para te perdoar. Você crê no poder do nome de Jesus? Você acredita no poder desse nome? Paulo está dizendo aqui, ele sujeitou todas as coisas. Por isso que o demônio prostrou e o adorou. Aí que a Bíblia diz, ele crê e estremece. Ele só não obedece. Ele estremece diante de Jesus. Por
causa do poder que Jesus tem. Aí veja bem, Deus o constituiu como quê? Como cabeça da igreja, a direção da igreja, a vida da igreja, o movimento da igreja. Não é o pastor, não é o membro, não é ninguém, não é o homem. O mover da igreja como corpo é do Senhor Jesus, é a cabeça. O centro nervoso está na cabeça, a visão está na cabeça. Por isso Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo, mas tem uma cabeça que é Cristo. Agora vamos lá no versículo de número 23. Eu queria ir passando aqui para chegar ao 23. Ele é o cabeça da igreja, que a igreja é o quê? Diga comigo, a igreja é o seu corpo. Esta igreja é o corpo de Jesus. Nós somos membros deste corpo. Por causa disso que não tem como crente dizer assim, eu vou ser crente em casa. Ele já desligou do corpo. Não existe isto. E a Bíblia já diz, aquele que não ligar aqui na terra, será desligado lá no céu. Se não tiver ligado no corpo, que é a igreja aqui, lá no céu, ele não é reconhecido. Essa é a razão que eu digo, Deus não reconhece crente desligado do corpo. Deus não conhece. Deus conhece o corpo, cujo seu filho é o cabeça. E por que ele é o cabeça? Porque ele morreu. Primeiro, ele nasceu de uma virgem, ele morreu numa cruz, ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, e ele permanece vivo, sentado à mão direita de Deus. Por isso ele é o cabeça da igreja. Nenhum outro tem esta honra, nenhum outro é constituído por Deus como cabeça da igreja. E aí ele diz ali, que ele é o seu corpo, agora diz assim, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Presta atenção, vou ler de novo. A plenitude, ele é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você entendeu? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Eu pelo menos nunca vi ninguém ministrar sobre a plenitude. Eu nunca vi. Hoje eu vou ministrar aqui para vocês sobre a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Eu dei essa introdução aqui para conectar você com o estudo de terça-feira passada. Você é a habitação de Deus. Deus tem um propósito na sua vida individual e como igreja. E a plenitude de Deus, que é Cristo, está nele, manifestou nele, para atingir e cumprir o propósito de Deus na nossa vida, individual e como igreja, que é o seu corpo. Mas antes, se eu dar uma definição bem sucinta da plenitude, eu vou dizer que a plenitude é um estado completo. Plenitude é um estado completo. Não falta nada, está completo. Plenitude é um estado completo. Mas eu vou detalhar isso um pouco mais para você entender. Que mais é plenitude? Plenitude é uma ação de Deus, atendendo nossas necessidades na pessoa de Jesus, incluindo o seu poder e provisão. Plenitude é a ação de Deus atendendo nossas necessidades na pessoa de Jesus, incluindo o seu poder e provisão. O poder de Deus
manifestou em nosso favor na pessoa de Jesus. Por isso Deus o ressuscitou, sustentou na morte. Ele foi lá na sepultura, Deus o trouxe de volta e entregou todo o poder a ele. Ele está acima de tudo e de todos. Tudo isso para realizar o propósito de Deus na sua e na minha vida, como igreja, como corpo de Cristo. Aí preste atenção. Primeiro propósito, individualmente. Segundo propósito, coletivamente, como membro do corpo de Cristo. No geral, nós somos corpo de Cristo. Eu quero que você veja bem, eu vou começar aqui. Já sabe de cor, já ministrei vários dias e citei esse texto, Provérbios 4:23. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Primeiro passo aqui. Provérbios 4:23. Está escrito aí: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, é porque dele procedem as saídas da vida. Se eu fosse ler outro texto de Provérbios, está escrito lá: filho meu, dá-me o teu coração. Não está escrito assim? Filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós confessamos Cristo, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Agora veja bem, quando depositamos, como eu já disse, convertemos, a velha vida morre e nós passamos a viver a nova vida. Ela passa a viver em nós. A presença de Cristo, o poder de Deus, a plenitude de Deus, ela vem sobre nossa vida através da pessoa bendita do Espírito Santo, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Veja bem, o Espírito Santo, ele não pode abençoar uma pessoa se não for pelo meio do sacrifício de Cristo. A bênção da plenitude de Deus, ela vem sobre nós por intermédio do sacrifício de Cristo. Ela chega até nós. O Espírito Santo, ele aplica a obra da redenção, que é o propósito de Deus, a plenitude divina em nossa vida, quando nós cremos e recebemos e exercemos fé no sacrifício de Jesus. Quando a plenitude divina, ela vem sobre nossa vida, entendam que Deus, ele está dizendo: tudo que você precisa, tudo que você necessita, eu já providenciei para você. Toda a sua suficiência está na plenitude do meu Filho, Jesus Cristo. Tudo que você precisa. Por causa disso, Cristo é o meu tudo. Cristo é tudo que eu necessito. Ele é tudo que eu preciso. Ele é a plenitude de Deus para a minha vida. Aí, veja bem, quando Cristo, a plenitude de Deus, vem sobre mim, Deus cuida de tudo na minha vida, tanto no sentido prioritário da vida eterna, da vida espiritual, como em todos os demais sentidos material. Deus torna-se toda a minha suficiência. Por isso começa aqui: tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se a plenitude de Deus está em você, você está cheio de vida, não falta nada.
Ele é toda a sua suficiência. Você está repleto. Você está entendendo o propósito de Deus? Eu vou ler de novo o versículo 23. Está ali ainda. Diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Constituiu como cabeça da igreja. Você está ligado nesta cabeça, porque você é um membro da igreja. Está ou não está? Concorda comigo ou não? Você faz parte deste corpo. Aí veja bem o versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele. Aí diz assim, que cumpre, Deus cumpre o seu propósito. Aquele que cumpre tudo em todos, através da pessoa de Jesus. Será que você entendeu a mensagem? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Evangelho de João 1:16. Evangelho de João, versículo 1 e o 16. Quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 16, João está dizendo o seguinte: e todos nós recebemos também da sua plenitude. O poder de Deus, esta ação de Deus na pessoa de Jesus para alimentar, para sustentar o seu corpo, que é a igreja. Aí ele diz aqui, João está dizendo, e todos nós recebemos também da sua plenitude. Aí ele completa, com a graça, aí ele dobra, preste atenção, graça sobre graça. Essa graça aqui é algo que vai além do favor imerecido. Porque é graça sobre graça. A ideia aqui, que essa graça vai além de um favor imerecido. É um agir direto de Deus. É um empenho de Deus. É um trabalhar de Deus, realizando e provendo todas as suas necessidades. Abra agora a sua Bíblia, e eu tenho preferência de Almeida e atualizada, porque a corrigida é diferente. Tem alguém que tem Almeida e atualizada? Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Quem tem aí atualizado? Tem alguém? Não sei se na tela tem. Almeida atualizada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Primeiro eu quero fazer uma pausa aqui, até nessa vírgula. Irmãos, é o meu dever, principalmente como pastor da igreja, me esforçar ao máximo, empenhar o meu ministério, para te levar a crescer no conhecimento de Cristo. É meu dever, é esse. À medida que você vai conhecendo Cristo, Cristo vai sendo formado em você. O caráter de Cristo, ele vai tomando forma em você. Por isso, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo vem a nós
só através da revelação das Sagradas Escrituras. Por isso Paulo está dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Lembra que eu falei aqui que nós somos um macho, que Deus nos uniu? Unidade da fé, marchando para um único propósito, em direção a Deus, crescendo espiritualmente, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu conheço 2 homens que eles foram crescendo e desenvolvendo. O propósito de Deus foi tomando forma na vida deles, que eles foram crescendo na plenitude, foram tornando cheio do conhecimento de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. E o propósito de Deus foi tomando forma na vida deles. O primeiro homem chama-se Enoque. Chegou uma hora que Deus falou: Enoque, sobe para cá, vem para cá. Ele chegou à estatura de um varão perfeito. Ele chegou à medida da estatura da plenitude de Cristo. A primeira definição que eu dei, um estado completo. Não faltava nada para Enoque. Ele chegou a um estado de uma estatura perfeita. Não pôde viver mais entre nós. Segundo, foi um homem chamado Elias. Você acha que se Elias não tivesse chegado à estatura de um varão perfeito, Deus ia levar ele num redemoinho para o céu? Sabe o que Deus está falando aqui? Que o propósito dele, na minha e na sua vida, não vai ficar pela metade. Quando chegar a hora, eu imagino que Deus vai te dar um enchimento do Espírito Santo. Porque Deus, para encher um homem do Espírito Santo, Deus não demora muito não, irmão. É no abrir e fechar de olhos. Deus te enche do Espírito Santo. Você vai começar a derramar azeite na sua vida. Seu cálice vai encher. E você vai começar a transbordar. E você vai começar a glorificar a Deus aqui na terra. Você vai abrir a boca para dar um aleluia. E quando você falar você vai terminar de falar aleluia lá na presença de Deus. O poder do Espírito Santo vai te tomar. E você vai chegar na estatura de um varão perfeito. Plenitude, pleno. Vai chegar uma hora que não vai faltar nada na sua vida. Você vai entrar no céu pelas portas, glorificando e exaltando a Deus, como Enoque entrou, como Elias entrou. E nós iremos entrar, porque Jesus vai arrebatar esta igreja. Jesus vai encher esta igreja da plenitude divina do Espírito Santo. É obra que Deus preparou para a vida desta igreja, para a sua e para a minha vida. O propósito de Deus está aqui. Veja bem, por causa disso que nenhum crente, preste atenção que eu vou te dizer, irmão. A Bíblia nos recomenda, é um tripé de sustentação da vida cristã. Escute bem o que eu vou te dizer e não esqueça disto. Um crente, ele tem um tripé de sustentação da sua vida cristã. Primeiro, ele diz: olhai. Segundo, orai. Terceiro, vigiai. Olhai, orai e vigiai. O crente precisa estar com a sua vida sendo sustentada, erguida por esse tripé espiritual.
Porque enquanto ele estiver com a sua vida sendo sustentada por esse tripé espiritual, você está sempre crescendo espiritual. Você jamais vai parar de crescer. Eu me lembro quando eu era ainda nessa idade intermediária, de 10 anos, 11 anos, por aí, todo dia eu media a minha altura na parede, marcava lá. Na outra semana, eu ia lá para ver se eu cresci mais um pouco. Ansiedade, o desejo de crescer. Viu? Que arrependimento. Passava a mão aqui assim, ver se tinha alguma coisa. Passava a mão aqui assim. Hoje eu tenho arrependimento. Porque cai aqui, não cai aqui, de jeito nenhum. É uma tristeza. Mas o desejo de crescer, de se formar rápido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo desejo que às vezes a gente tem na adolescência, nessa idade intermediária de crescer na estatura, esse desejo não pode morrer dentro do coração de um crente. Ele precisa medir todo dia a sua estatura. Ele precisa medir o seu crescimento. Ele não pode parar de crescer. Você não pode ser atingido pela paralisia espiritual. Você precisa continuar crescendo, desenvolvendo a sua vida. Por isso, diariamente, o Espírito Santo dá uma vacina espiritual em você contra a paralisia espiritual. Você não pode ficar parado, paraplégico. Você não pode ficar deficiente na vida espiritual. Você precisa continuar crescendo, desenvolvendo até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não pare de crescer, irmão. O propósito de Deus é o seu crescimento espiritual. Crescer na graça, crescer na comunhão, crescer na fé, crescer no amor. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Eu preferi este texto porque na outra versão corrigida não fala plenitude. Na corrigida, plenitude tem um outro sentido, tem uma outra palavra, o sentido é o mesmo. Troca a palavra, mas o sentido é o mesmo. Perfeito, né? Perfeito, completo, não falta nada. Já está ali. Completo. A estatura, medida completa. Você chegou, não cresce mais, está completo, não falta nada. É esse o propósito de Deus com a sua vida e com a minha vida. Quem está entendendo a mensagem de Deus? Aí veja bem, eu quero que você abra a sua Bíblia ainda comigo. Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 19. Paulo fala desse assunto aqui, porque isso era desconhecido. E hoje a gente, quando se fala de plenitude, como eu já disse, nós precisamos entender o propósito de Deus. E quando eu leio Colossenses capítulo 1, o versículo de número 19, está escrito assim, no versículo de número 19: porque foi do agrado do Pai. Veja bem, está escrito, Paulo está dizendo, o Espírito Santo revelou a ele, o Espírito Santo esclareceu isso na sua mente, que Deus se alegrou lá na eternidade passada, quando Deus estava estabelecendo esse propósito para a igreja, para a sua e para a minha vida. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aí, irmãos, quando eu olho para Jesus, e quando eu olho para Ele, na sua natureza humana,
porque ele teve as duas naturezas, divina e a humana, eu vejo um homem perfeito, que não falta nada na vida dele. Ora, se Jesus viveu aqui, participou da natureza humana, ele foi um homem perfeito, e a razão dele ser perfeito foi porque Deus colocou nele a plenitude, todo o poder. Deus fez habitar nele. Agora, o que ele faz? Através da pessoa do Espírito Santo, ele coloca em nós também toda esta plenitude. Aí eu quero que você entenda, o Espírito Santo aplica toda a obra da redenção, todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Cristo foi e fez e é, o Espírito Santo aplica aquilo na sua e na minha vida, na vida desta igreja, aperfeiçoando esta igreja. O Espírito Santo está trabalhando na vida dos salvos. O Espírito Santo está interagindo. Por causa disso que você precisa entender a operação do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa entender o motivo que o Espírito Santo habita em você. É propósito de Deus ele colocar o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo está aplicando aquela plenitude que está ali na vida de Cristo, ele está aplicando também na sua vida, como aplicou na vida de Enoque, na vida de Elias. Ele está aplicando na vida da igreja, à medida que a igreja vai identificando com o Espírito Santo, interagindo com o Espírito Santo, correspondendo à ação e o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te enchendo, o Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, o Espírito Santo vai te enchendo, e à medida que ele vai te enchendo, você vai crescendo na estatura de um varão perfeito. Volta para mim João 1,16, para você entender o que eu estou falando. Quando eu leio, para você entender, porque você precisa entender a mensagem que eu estou falando para você. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Quantos já receberam da sua plenitude? Aí, irmão, você no poder do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. É lógico que eu tenho que entender, às vezes tem colocação que ela precisa ter muito cuidado, principalmente pregadores, ensinadores, quando se coloca. Há pouco tempo eu vi um obreiro dizer aqui, mano, você cuidado, ficar falando do diabo. É lógico que nós não falamos do diabo, nós falamos de Deus. Nós pregamos Deus, pregamos Jesus, mas a maneira que a pessoa passa, parece que o crente tem que esconder do diabo, viu, ficar coagido. Não, senhor, você não deve desafiá-lo, não, você não deve provocar, mas também você não tem que ter medo e viver coagido. A plenitude de Deus está sobre a sua vida. A plenitude divina está sobre a sua vida. Se você está cheio da plenitude divina, eu te dou um conselho: não desafie o diabo, não. Mas eu quero te dizer, se ele fazer gracinha para você, irmão, você tem confiança que você está debaixo da graça, debaixo do poder do Espírito Santo, e manda ele calar a boca, colocar sua cauda no meio das pernas e caçar o seu rumo, porque Deus te deu a plenitude divina. Vou contar uma experiência que eu tive agora há pouco. Fui no CTI orar por uma mulher. E quando eu entrei no CTI, quando eu comecei a orar,
eu senti como se fosse um braço que fez assim e queria me jogar no chão. Por 2 vezes. Eu disse: espírito da morte, eu tenho autoridade de Cristo sobre a minha vida. Eu te amarro agora e te mando você embora desse CTI. Espírito da doença, você vai ficar sem ação agora. Mais detalhes que eu não posso falar. Mas foi uma guerra ali, uma batalha travada. Mas eu não tenho poder. Eu não tenho. Mas o meu Cristo tem. E ele diz ali, a Bíblia diz que eu recebi da plenitude dele. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Se você recebeu, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Eu quero que você desenvolva esta consciência. Eu quero que você tenha esta consciência. Conheça a palavra de Deus, conheça o seu Cristo, conheça a revelação divina. Você pode confrontar o inimigo, você pode confrontar o reino das trevas, você pode confrontar os demônios, ele não pode se enfrentar. Você tem a plenitude divina, você tem a graça, você tem a unção, você tem o poder de Deus. Seja um crente cheio do Espírito, seja um crente ousado, seja um crente de fé, seja um crente de comunhão com Deus. Deus está precisando de crente cheio do Espírito, Deus está precisando de crente despertado, crente cheio da graça, da unção de Deus. E aí ele disse: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora, eu quero ler com você o versículo 19. O versículo 9. Eu li o 19. Vamos lá no 9. Versículo 9, Paulo está escrevendo. E ele diz assim: por esta razão, nós, bate no seu peito. Ele fala, ele e o grupo está ali. Nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio, completo, que haja plenitude, cheios de quê? Cheios de quê? Cheios do conhecimento preste atenção aqui, cheios do conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus revelada aqui nesta noite? Que você tenha a plenitude dele na sua vida, por meio de Cristo e da pessoa do Espírito Santo. É isso ou não é? Mas como pode vir isso? Através do conhecimento de Deus, cheios do conhecimento da sua vontade. Agora preste atenção, em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Seja um crente inteligente. O Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te transporta, o Espírito Santo te ilumina, ele te dá sabedoria divina do céu, ciência divina. É a plenitude do Espírito Santo sobre você. Você sabe como que isso funciona? Eu vou te explicar só com um detalhe rapidinho, não posso detalhar muito, porque eu quero concluir aqui, eu já sei que não vai dar tempo. Mas um dia, um rei ficou aborrecido, porque ele planejava a guerra contra Samaria, e quando ele planejava a sua guerra, e ele amava a emboscada, nós vamos pegar Israel em tal lugar. Eliseu chamava o rei e dizia assim: olha,
você coloca alguém em tal e tal lugar, porque vai estar lá uma emboscada. Quando chegava o grupo inimigo, já tinha um grupo de Israel esperando lá. Ele ficou aborrecido e chamou o seu exército e perguntou: quem é o traidor aqui? Porque o que eu falo lá na minha câmara de dormir, lá em Israel, eles ficam sabendo. Alguém está indo lá. Ah, meu irmão. Inteligência. O quê? Inteligência o quê? Inteligência o quê? Seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer de você um inteligente. Aquela inteligência lá da faculdade, ela é boa. Aquela pessoa que tem o QI elevado é boa, mas essa é melhor, porque essa vem de cima, é dada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos crê, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Alguém chegou para ele e disse: não, meu senhor, porque lá em Israel tem um homem lá, que tudo que você fala escondido lá na sua câmara secreta, ele sabe lá em Israel. Sabe por quê? Porque ele estava cheio da plenitude do Espírito Santo. Deus quer te encher dessa plenitude esta noite. Deus precisa de crentes na sua igreja cheios desta plenitude. Você levante a sua mão e pode glorificar o nome do Senhor e pedir a Ele para te encher dessa plenitude divina. Deus já preparou, já te deu, já nos deu, mas nós precisamos interagir com ela. Isso parece que está plantado, oculto, viu? Como um diamante, como ouro, como a pedra assim preciosa, que precisa ser garimpado aqui, nesse garimpo das Sagradas Escrituras. É preciso cavar e buscar, porque tem coisas preciosas que Deus preparou para a minha e para a sua vida. Mas nesta noite o Espírito Santo está nos revelando que você vai achar pedras preciosas nesse garimpo espiritual. Por isso ele disse que, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos. Quantos estão ouvindo? E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O Espírito Santo está operando fé na sua vida, te fortalecendo, crentes fortes, arraigados na fé. Aqui veja bem, tem um detalhe aqui que eu não posso passar. Paulo estava numa batalha espiritual. Você pensa que isso aqui é fácil? Pensa que isso aqui é fácil? É uma batalha espiritual. O que Paulo está dizendo ali? Por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Porque o inimigo muitas das vezes ele chega, desculpa a minha expressão, eu sei que isso não acontece com você, o inimigo chega, a mensagem não entra, e você não cresce no conhecimento, você não recebe a revelação. Você está orando, você prega, você prepara, mas essa mensagem não encaixa, a pessoa não entende de jeito nenhum. Aí, irmão, é preciso de oração, é preciso de um combate na oração e no jejum. É o que Paulo está dizendo ali, que o inimigo vem para arrebatar. Aí você faz isso, você prega, você ensina, você luta para promover o crescimento espiritual. Mas muitas das vezes as pessoas ficam com a mente tão fechada e continuam cegos e deficientes no sentido espiritual. Vamos lá. Vamos ainda vir a sua página aí comigo, capítulo 2. Nós vamos no versículo de número 2 e versículo de número 9. Vamos primeiro, versículo 2.
Que a palavra do Senhor diz aí no versículo de número 2, capítulo 2 de Colossenses, versículo 2. Para que os seus corações sejam, digam comigo, sejam consolados, estejam unidos em caridade. Vai observando aqui a riqueza que tem esse texto. Sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos de quê? Da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Calamachurianto, calamanabacai. Parece que isso é tão profundo que a corda de alguém não consegue tirar água lá no poço. Jesus dá uma corda grande para os irmãos, para que o balde deles vai lá no fundo e tira essa preciosidade. Veja bem, o que Deus quer para a sua vida como igreja? O que Deus preparou para a sua vida como igreja? O que Deus projetou para a sua vida como igreja? Veja bem, Deus quer que você seja um crente consolado. Primeiro, você sabe o que é consolação? Passa a tribulação. Aqui não é o céu. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci por você. Olha para mim, mira em mim. Você vai ser neutralizado. Você vai passar pela fornalha, mas a chama não vai arder em ti. Você vai passar pela correnteza, ela não vai te levar. Você vai passar pelos rios, mas eles não vão te afogar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você está caminhando na batalha, no fogo, na brasa, nos espinhos, mas a minha graça está te sustentando. Aí ele disse: no mundo tereis aflições. Eu venci. Se ele venceu, eu estou nele e ele está em mim. Eu vivo por ele, eu sou sustentado por ele, eu tenho vitória por ele. Eu não sou vencido por ele, eu sou vitorioso por ele. E nesta noite ele está dizendo que é ele que te sustenta, é ele que te dá vitória na sua luta, na sua peleja, na sua tribulação, na sua prova, na sua angústia. Ele tem consolo para a sua alma. Com muita razão Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tem alguém aqui que é mais do que vencedor em Cristo? Ele te cobre com o manto da sua glória, ele te enche da sua plenitude. Aleluia. Você passa tribulação, você passa prova, você passa agitação, dificuldade, mas Deus está te sustentando. O inimigo está dizendo vai cair, o inimigo está dizendo vai parar, o inimigo está dizendo vai esfriar, o inimigo está dizendo vai desistir, mas Deus está dizendo eu te sustento, a minha plenitude te sustenta, a minha plenitude te dá graça, a minha plenitude te livra, a minha plenitude te dá força. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho para ti. Eu posso te dar nesta noite o Espírito de Deus. Ele vem sobre ti com a sua plenitude. Ele te renova com essa plenitude divina. Calamachuriante que nimicai. Calamachurianto calamacai. Deus quer que você seja consolado. Tenha consolo. Deus quer que você seja unido pela força do amor. O amor nos une, o amor espiritual. Somos um corpo, somos igreja, cumprimos a vontade de Deus. O propósito de Deus é que sejamos enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecermos esse propósito de Deus. Deus quer que você seja um crente realizado. Deus quer que você viva na plenitude, esteja completo, que você tenha toda a suficiência divina. Esse é o propósito de Deus. Falta-me tempo
para eu te explicar alguma coisa aqui. Não quer dizer que você não tem aflição, entenda bem. Mas Deus é a sua suficiência. O dia que Elias não tinha nada para comer lá naquele ribeiro de água, Deus chegou para ele e disse: você vira aqui e vai lá para Sarepta. Eu mandei uma viúva te sustentar. Ah, mas viúva? Já falei para uma viúva, eu estive lá na casa dela, já conversei com ela. Você vai lá que ela vai te sustentar. Agora entende as coisas de Deus. As coisas de Deus não é para ser compreendida com a mente humana, com a lógica humana, com o raciocínio humano. As coisas de Deus é para ser compreendida pelo Espírito de Deus. Elias chega na casa da viúva que Deus mandou sustentar ele. Ela estava catando um graveto, ia fazer a última refeição, comeu o último punhado de farinha e o último azeite que tinha, ia morrer, ia comer, esperar e sempre esperar a morte. Ora, calamachurianto, calamanabacai. Mas a plenitude de Deus, Ele supre todas as tuas necessidades. Aí que Paulo diz: o Deus que chama a existência aquilo que não existe, e ordena aquelas que não são como se já fosse. Este é o Deus da plenitude que eu estou pregando para você nesta noite. Não havia farinha, não havia azeite mais na botija daquela viúva. A última refeição ia comer e esperar a morte. Mas Elias estava cheio da plenitude divina. Vai lá e faz. E a Bíblia diz que a suficiência de Deus entrou na casa daquela viúva. Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Dá para você entender a plenitude? Dá para você o que entender? Um estado completo. É a suficiência de Deus na provisão de Cristo para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus comigo? Então levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Eu vou parar no versículo 9, vou deixar o resto para terça-feira que vem, que não vai dar tempo. Aí diz assim: porque nele, versículo 9, 2 e 9, capítulo 2 e 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero que você preste atenção. Em Cristo habita, propósito de Deus, habita corporalmente, está escrito aqui. Ele se tornou homem, natureza humana, no corpo dele, na vida dele, tudo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, a totalidade da divindade. Entenda o que eu estou dizendo. Nós não somos divinos. Não. Por mais cheio do Espírito Santo que sejamos ou que estejamos, nós não tornamos divinos. Vamos sempre humanos. Mas existe uma coisa: Cristo habitando em você, o Cristo de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, habitando em você, está nele, pela graça dele, manifestando em você.
Aí você pergunta o seguinte, veja bem, você sabe por quê que Pedro, quando recebeu a notícia, Dorcas está morta. Pedro foi lá e mandou ela levantar, ressuscitou ela. Você sabe por quê? Porque a plenitude do Espírito Santo estava na vida de Pedro. Você sabe por quê? Que quando Paulo estava lá naquele cenáculo e pregou até a meia-noite, e Eutico, desligado, não estava prestando atenção no culto, sentado na janela, ele cochilou e caiu, e causou aquele alvoroço todo. Mas Paulo foi lá e disse: calma, irmãos, não se fica chorando, desesperado, não. O Espírito está nele, levanta. Você sabe por quê? Um homem natural faz isso? Não. Mas através do Espírito Santo, a plenitude de Deus estava nele. Por isso, ele levantou. O natural não faz isso, irmão. Entenda, põe na sua cabeça. O natural não faz isto. Isso é uma ação da plenitude divina que se manifesta na vida daqueles que fazem parte do corpo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Agora, estas coisas estão ocultas, parece na Bíblia, está fora do nosso alcance. Estamos trazendo isso à nossa memória hoje. É o propósito de Deus. É o que Deus quer. Eu vou ler e não vou comentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos 15 e 29. Terça-feira eu vou dar sequência, Romanos 15 e 29. A hora já disse que eu tenho que parar. Paulo está dizendo aqui, aos crentes: eu bem sei que indo ter convosco, chegarei. Com o quê? O que Paulo ia levar para os crentes ali? Chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Que riqueza! Que riqueza! Você tem muito. Aproveita da abundância, da riqueza deste Evangelho. Paulo está dizendo: eu vou levar para vocês a plenitude da bênção do Evangelho. Se eu fosse falar da plenitude da bênção desse Evangelho, eu ia ficar aqui até domingo à noite falando para vocês. Essa graça maravilhosa, esse poder que o Evangelho tem, essa virtude que o Evangelho tem, essa graça maravilhosa que o Evangelho tem. Creia nesse Evangelho, vivencie ele, tome posse dele, deixa essa palavra te encher, nesta noite, deixa que a virtude e o poder desta palavra te domine. Tome conta desta palavra. Quando este Evangelho dominar a sua vida, você vai ver que as coisas vão começar a mudar para você. Vai começar a mudar para você.
Certo dia um missionário estava pregando em um lugar. E naquela cidade era proibido pregar o evangelho. Mas ele entrou ali e começou a pregar. E todas as pessoas que aborreciam o povo daquela cidade, eles abriam um poço e jogavam lá. E ele começou a pregar nessa cidade. E eles pegaram esse missionário e jogaram naquele poço e colocaram a tampa de concreto por cima daquele poço. E ele disse: Senhor, acabou a minha vida. Eu não tenho condições de sair daqui. E aqui eu vou morrer. Como estão esses crânios, aqui esses ossos que estão aqui. Ele pisava na cabeça, nos ossos das pessoas, o mau cheiro terrível de defunto que estava ali, poço. De repente, ele viu como acendeu um foco de luz dentro daquele túmulo. E aquele foco de luz começou a fazê-lo flutuar. E ele foi subindo. E ele olhava e disse assim: quando chegar lá em cima, e a tampa? Quando ele foi aproximando, aquela tampa começou a levantar. E ela foi levantando. E ela foi virando. E ela caiu. E ele saiu e ficou de pé do lado do poço. Ele olhava lá para dentro do poço. Olhava a tampa do lado. E chorava. E derramava lágrimas. Você sabe por quê? A plenitude do Evangelho de Cristo. Creia nisto. É o poder deste Evangelho que nós pregamos. É o poder deste Cristo maravilhoso que te salvou e que habita em você, que mora em você. Este Cristo glorioso, Ele nos deu este Evangelho que nós pregamos, que nós cremos, que nós acreditamos nele, que nós anunciamos. Levante a sua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Que você seja cheio da plenitude deste Evangelho. Que o Espírito Santo te revele nesta noite a plenitude deste Evangelho. Que você venha viver, agir por este Evangelho. Creia nele, acredita nele, testemunhe nele, viva por ele. Que Deus te abençoe nesta noite gloriosa, através do poder deste Evangelho. Eu quero pedir aos diáconos para recolher oferta e dízimos em favor